Tamira, aperta em ocultar aí. Pode começar? Tá mostrando já? Ué, Felipe, você não tá vendo, não? Não, Eu Felipe. não tô vendo, não. Oxi, Agora foi. Carregou. tá bom. Pode começar, Maria. Pode começar, Felipe? Tá vendo aí de boa? Pode. Beleza. Bom dia, gente. Bom dia, Felipe. O Bom nosso grupo dia. foi responsável pelo tema Fala do só um Festival pouquinho de mais Cinema. alto. Mais alto? Uhum. Tá. Bom dia, gente. Quem tá falando é a Maria Agora ficou muito Gabriela. bom. Vixe, tava bom demais pra ser verdade. Maria, travou? Voltou? É porque você tinha se mutado. Aham. Tá. Não vou dar bom dia de novo, não. Já dei 500. Beleza, nosso grupo ficou responsável pelo Festival de Cinema Brasileiro. E eu já vou começar dizendo que tem muito mais do que esses festivais que a gente vai citar aqui. A gente pegou os 5 principais, mais interessantes, mas é importante saber que tem mais que esses 5, tá? Pode passar, Tamira, por favor. Bom, o Festival de Brasília foi o primeiro evento do gênero realizado aqui no Brasil. O festival teve início em 1965 e ele surgiu por iniciativa de um professor de cinema da Universidade de Brasília, que é o Paulo Emílio, e ficou com o nome de Semana do Cinema Brasileiro. Uma das regras que diferencia esse festival dos outros festivais é que os filmes, tanto os longas como os curtas, eles devem ser inéditos. Eles não... A preferência deles é que eles não tenham sido premiados em outros festivais. Eles prezam por essa prioridade dentro desse festival. E aí eu fiz uma pesquisa, achei tipo uma reportagem do Festival de Brasília do ano passado. E aí eu peguei uma entrevista de um cara que ele disse, ele estava contando que foi um festival ia ser um festival de resistência, foi o público que foi nesse festival. Era um público que adorava cinema, teve debate, teve presença de artista, foi um festival, ia ser um festival, né, no caso, que consagra a luta do audiovisual brasileiro para se manter forte, e também para mostrar o que estava sendo produzido nas obras que eles estavam apresentando. Foram 10 dias de festival. E essa reportagem foi do Chico Almeida, que era o diretor-geral do festival. Pronto, agora é a Milana. Bom dia, gente. Bom dia, Felipe. Eu sou a Maria Cristina. E uma curiosidade é que o festival não pôde ser realizado nos anos de 1973, 1974 e 1975, porque estava no auge da ditadura militar no país. E por conta da forte censura no cinema na época. Deixa eu ver. O grande premiado na edição foi A Hora e a Vez, que é de Augusto Matraga. Ele entrou atualmente no ranking de 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos. E o principal prêmio desse festival é o Troféu Candango. Esse nome faz homenagem aos brasilienses. E esse festival teve 52 filmes premiados. Pronto. E aí no nosso slide tá... Aí no nosso slide tá as imagens de quando aconteceu o festival do ano passado, de 27/11 a 1/12. Aí tá a foto da obra do cara e uma fotinha de tá. Isso. Passa, Tamira, próximo. Agora sou eu, Paula Elisa. Gente, esse é o Festival de Gramado. Ele acontece desde 1973 na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul. É um evento anual e acontece de 14 a 22 de agosto na Serra Gaúcha. E esse ano é a 48ª edição. As inscrições desse ano foram até dia 7 de maio de 2020 e contaram com mais de 667 filmes inscritos.
Vini? Agora eu vou falar. Tá dando pra escutar certinho aí? Fala mais alto. Agora tá bom? Eu tô aumentando Tá, aqui o tá, microfone, tá. tá bom. É, Vinícius, Podem se fala o seu inscrever. nome completo. Vinícius, eu falei, meu nome é Vinícius, vou apresentar agora. Podem se inscrever não só filmes e curtas do Brasil, mas também de outros países, tipo Argentina, Bolívia e mais de 20 países da América do Sul e Central. Ainda não conseguiu patrocínio e a pandemia afetou o orçamento da produção. Contudo, a Gramatur decidiu, por uma videoconferência, manter a continuidade do evento de 2020, né? Ele leva o título de maior festival de cinema interrupto do Brasil e ganhou ganhou visibilidade quando o Festival de Brasília foi cancelado em 1973, contornando a censura e formando-se como um dos maiores polos da indústria cinematográfica brasileira. Em seu museu no Palácio dos Festivais, existe toda a história de 4 décadas do festival. Ele Agora a surgiu com a palavra vai... união da prefeitura. Vini? Ele Pode falar. surgiu com a união da Prefeitura Municipal de Gramado, com a Companhia Jornalística Caldas Júnior, a Embrafilme, a Fundação Nacional de Artes e a Secretaria de Turismo, Educação e Cultura do Estado. E o evento conta com a participação de vários famosos e cria uma oportunidade de criar novas estrelas. Eles entregam um troféu Kikito, que é um verdadeiro símbolo do evento. Eu até botei aí no slide, é esse solzinho aí. E fim, pode passar. Bom dia, agora eu vou falar sobre a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Essa mostra foi criada... quem? Seu nome. Ah, não falei, né? Pois é, meu nome é Tamira e eu vou falar sobre a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Ela foi criada em 1977 pelo Leon Kakoff, que é esse homem aqui do canto. Ele foi um cineasta não, ele é um crítico de cinema que criou essa exposição só para comemorar o aniversário de 30 anos do MASP, que é o Cinema de Arte de São Paulo. E aí, a partir disso, virou uma tradição. Aí ele criou essa Mostra Nacional de Cinema, que nesse dia são passados vários filmes que ganharam visibilidade ao longo do ano em destaque. E tem filmes não só de São Paulo, como filmes internacionais. E é isso. Depois da amostra, os filmes que são premiados com o voto do público podem ir para salas de cinema para ganhar como se fosse uma premiação de ter sido o ganhador. Aí eles vão para o cinema para as pessoas poderem conhecer os filmes que foram os vencedores. Agora é o Pedro. Alô, aqui é o Pedro Augusto. Eu vim aqui só falar umas curiosidades breves até sobre o Leon Kakoff, que desde dos primeiros trabalhos que ele fez, ele já era caçado pela censura, que ele trabalhou no Diário da Noite e alguns jornais de São Paulo. E depois da 34ª edição da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, ele foi mais buscado pela crítica e pela censura militar do período, sendo que ele também foi uma das primeiras mostras a mostrar filmes exclusivos de Cuba, da China e de outros países comunistas da época. Agora é o próximo. Bom dia, meu nome é Victor Hugo Dias Gomes e a Raquel vamos falar sobre o Festival É Tudo Verdade. Eu vou falar um pouco sobre a criação e a Raquel vai falar um pouco sobre ele nos dias atuais. Ele foi criado por Amir Labak no ano de 1996. Amir é crítico e diretor de cinema brasileiro e o Festival É Tudo Verdade, ou It's All True em inglês, acontece simultaneamente no Rio de Janeiro e em São Paulo. São Paulo tem 4 dias a mais do que no Rio de Janeiro. Geralmente acontece no mês de abril. Esse festival é dedicado a documentários que são divididos em curta e longa-metragem, nacionais e internacionais. Deixa eu ver, Raquel. Bom dia, meu nome é Ana Raquel e eu vou falar sobre um pouco das atualidades sobre esse festival. Bom, esse festival ele tem uma página que é www.etudoverdade, que está aí, e ele
No ano de 2019, ele foi contemplado com 13 longas de diretores brasileiros e 7 longas ficaram concorrendo na competição principal de longas-metragens nacionais. Em 2017, foi criada uma nova categoria. Antes só tinha nacional e internacional, agora também, a partir de 2017, tem as latino-americanos, que dão uma visibilidade maior para essa parte, né? E a 15ª edição, que foi esse ano, aconteceu online, por causa de tudo isso que a gente está vivendo. A longa-metragem foi vencedora esse ano, as longas-metragens que vão vencendo, elas serão habilitadas para ser pré-selecionadas para os Oscars, ou seja, dando um pouco mais de ajuda. E uma das amostras desse ano, que é muito importante, foi o longa de Maria Luísa, que é uma história da primeira militar ser reconhecida pelas Forças Armadas, e ela é trans. É um longa bem interessante, quem quiser assistir, está disponível até no YouTube. Os patrocinadores são o Itaú e a Prefeitura de São Paulo, e é um dos maiores festivais do gênero da América Latina. Próximo. Bom dia, gente. Meu nome é Ana Caroline Ribeiro. Eu e a Giovana vamos falar do Festival Internacional do Rio. Então, esse festival ele foi criado com base em outros 2 festivais que já existiam, que é o Festival do Rio Cine e a Mostra do Banco Nacional do Cinema. Esse Festival do Rio ele é realizado desde 1999 e ele acontece com a maratona de exibições durante 12 dias em vários pontos turísticos do Rio. Pensei que ia falar alguma coisa. E esses filmes normalmente são inéditos e eles podem ser brasileiros ou estrangeiros. O primeiro filme a ganhar o troféu, que é esse troféu Redentor, que é essa imagenzinha bem aqui embaixo, foi o filme Seja o que Deus Quiser, que foi feito por Murilo Salles, em 2002. Agora é a Giovana. Bom dia. Peraí. Bom dia, meu nome é Giovana e eu vou contar algumas coisas que aconteceram. Bom, quando já estava tudo encaminhado para dar certo, meio que todos os patrocínios que estavam presentes naquele furaram, não foi, que era a BDNS, a Prefeitura do Rio e a Petrobras, onde eles começaram a criar tipo um movimento onde gerou mais de 600 mil reais, que foi arrecadado para fazer dar certo. E é isso. Então, só para o que eu tinha falado, esse filme sobre Maria Luísa, ela foi uma realização do festival, do Verdade, mas ele foi exibido também no Festival de Brasília, que foi o que a Maria e a Milena tinham falado. E é isso. Pronto, acabou. É isso. Alguém tem alguma curiosidade, alguma pergunta? Felipe? Tudo bem, foi isso? Finalizamos? Daí, sua Karen, quando a gente estava apresentando, a gente já estava com... A gente vai falar sobre Hollywood, cinema americano. Quem vai começar falando sou eu, Milena Félix. Pode passar. Passa de mais 2 vezes. Isso. Tá. Vou falar, vou explicar primeiro o que é Hollywood. Hollywood é uma cidade do estado de Los Angeles, que é conhecida por abrigar grandes centros de produções cinematográficas. Hoje em dia, ela é sinônimo das produções estadunidenses e é muito... Peraí, rapidinho. Uma pausa, rapidinho. Uma dica pro grupo. Abre o microfone só quando for falar. Tem alguém que tá com o microfone aberto aí e tá atrapalhando. É a Fernanda. Pronto.
Oi? Hoje em dia também é muito comum a gente escutar uma frase que é: nossa, como esse filme é muito hollywoodiano, porque as produções de Hollywood realmente marcam bastante. Pode passar. Isso? Eu tô falando. É, tá escutando? Vai, Maria. Tô? Oxe, sabe que é eu. Tá, Mariana Gostei. Mariel que tá falando. E eu vou falar sobre o começo. Tá. Thomas Edison, que ele realizou várias patentes nos Estados Unidos. Ele foi acreditado pela invenção de vários dispositivos tecnológicos, tipo a lâmpada incandescente e o fonógrafo. Ele também foi muito importante na evolução do cinetoscópio, que era a primeira câmera, né, de filme. Edison realizou, no final do século XIX e no início do XX, várias patentes a respeito do dispositivo para produção de filmes. E uma delas era a MPPC, que em inglês, né, é Motion Pictures Patents Company, que é formada por várias empresas sob o comando de Edison. Essa patente, que era formada por câmeras, projetos e equipamentos ligados à produção. Com isso, essa patente se tornou muito poderosa e vários distribuidores e realizadores passaram a ter a obrigação de pagar direitos autorais. E o único que levava a maior parte disso era o Edison, né? Que ele era o dono. Isso se fortaleceu quando Eastman Kodak, que era um líder do mercado norte-americano de filmes virgens, concordou em fornecer material apenas para produtos associados a essa patente, que era a MPPC. E esse foi o começo. Pode ir a próxima pessoa. Pode passar? Pode. Pode. Tá, bom dia. Tá dando para me ouvir? Tá. A MPPC, que foi a que a Mari falou, ela era mais conhecida como Trust. Ela conseguia Fernanda, controlar né? quase... Isso. Opa, desculpa. Foi sem querer. Tá. Ela conseguia controlar toda a produção cinematográfica, praticamente. Porque elas tinham... Essa MPPC, ela fez uma junção de 9 empresas que tinham patentes em torno das produções cinematográficas. Essas 9 empresas que faziam parte da Trust, elas obtinham 16 patentes. Nelas tinham de rolos de filme até projetores. Então era muito mais fácil para eles ganharem dinheiro em cima dos produtores, dos exibidores e dos distribuidores dos filmes. Porque até nos momentos em que os filmes iam ser distribuídos e exibidos, eles conseguiam fazer acordos para os ingressos e etc. saírem mais caros, para eles conseguirem mais dinheiro. A MPPC, ela ficou muito conhecida pela questão de que eles eram muito, como eu posso dizer, restritos. Eles tinham restrições muito fortes. Eles falavam para os produtores que eles só tinham rolos de filmes ilimitados, que eram de 10 a 20 minutos, que equivaliam a 1 ou 2 fitas de rolo de filme. E que, além disso, também era proibido a identificação dos atores, porque eles diziam que quanto mais um ator ficava conhecido, mais ele iria cobrar pelo trabalho, e eles não queriam isso. E quanto às produções que não eram patenteadas pela Trust, elas, nos melhores dos casos, os produtores, exibidores e distribuidores, eles iam para a justiça, né? Passar por um julgamento para pagar a multa dos direitos autorais. Só que, em muitos casos, eles contratavam bandidos para invadir as produções que eram, entre aspas, clandestinas, e era violentamente, entendeu? Tipo assim, a galera saía espancada e tal. Quando não era assim, muitos pequenos produtores tiveram os filmes queimados com ácido nas cubas de revelação. Tinha figurantes que eram contratados pela Trust para ficar lá no meio e começar uma briga, inclusive gerou várias mortes por relação a isso.
e até mesmo próprias sabotagens da MCCP, meu Deus, falei errado, da MPPC, porque eles pegavam, viam que o filme foi feito de forma clandestina, pegavam, tiravam de todas as distribuidoras e distribuíam eles mesmos com os preços deles, sem pagar os diretores, atores e etc. Foi aí que as pessoas começaram a se afastar da produção e da pressão que a MPPC colocava sobre eles, porque eles tinham que pagar os direitos autorais, se eles não pagassem, eles sofriam agressões, perdiam trabalhos e etc. Então, eles começaram a pensar em uma outra maneira de conseguir desenvolver a cinematografia dentro do país. Eles pegaram e pensaram na alternativa de ir para a Califórnia, porque lá os juízes não ligavam para as patentes do Edison. Eles não se fossem processados por estarem fazendo os trabalhos sem direitos autorais, os juízes não iam fazer eles pagarem as multas, porque eles não ligavam para essa situação. E foi em Hollywood que eles se estabeleceram. E então, eles começaram a construir os 8 grandes estúdios, que foi a Fox, a RKO, a United Artists, a Universal, a MGM, a Paramount, a Warner Bros. E a Columbia. Pode passar. Muito bom. Pode passar mais uma vez. Desculpa aí. Tá. Em uma década, o método dos pequenos empreendedores começou a dominar o cinema. Lá eles tinham custo-benefício e fluxo constante de filmes. E no início dos anos 20, o sistema de estúdio começa a reinar. O estúdio está presente em todo o processo, desde a produção, criação, até a publicidade e a exibição. E cada estúdio tinha suas estrelas e criadores. Eles também começaram a dominar o mercado internacional. Tá. Os maiores e mais reconhecidos estúdios, no início dos anos 20, mais ou menos, que foi quando começou o sistema de estúdios a reinar, eram os estúdios da MGM, a Warner Bros., a Paramount, a RKO e a Fox. Mesmo os pequenos, que não eram tão reconhecidos quanto essas que eu citei, eles tinham seus reconhecimentos. A Universal era conhecida pelos filmes de terror que ela produzia, inclusive Frankenstein, esqueci o nome do outro, mas enfim, tem várias referências dos filmes de terror que eles produziam. A Columbia era pela criatividade, porque tinha muita variação de filme dentro da produtora da Columbia. E a United Artists, ela ficou conhecida por ter sido fundada por um diretor famoso, que eu não consigo falar o nome dele, e por 3 artistas, 3 atores muito famosos da época, incluindo Charles Chaplin. Ela se iniciou porque os artistas eles estavam insatisfeitos, porque esse sistema de estúdios, ele funcionava da seguinte forma: você entrava para poder começar a trabalhar, tanto como produtor, como ator, esse tipo de coisa. Só que dentro dessa indústria, você ficava preso. Não é que nem funciona hoje, que tipo, você vai, faz o seu tempo do programa, do projeto, geralmente 1 ano, 2 anos, e aí depois você vai embora e pode ser contratado por outras. Não, quando era nesse sistema de estúdios, você era contratado por um e você tinha um contrato em que você não tinha direito a uma vida amorosa, você não tinha direito a uma vida social, tudo era controlado pelo estúdio, justamente para você poder gerar mais lucro para ele. Muito era visado do visual. Eles pagavam plásticas, pagavam para você ficar com outra atriz ou com outro ator famoso, esse tipo de coisa. Então, quando começou tudo isso, da United Artists, eles fizeram essa empresa, essa produtora, justamente porque eles queriam dar autonomia aos diretores, aos produtores e principalmente aos artistas, que ficavam presos nessa situação de não poder trabalhar em outros projetos. Nessa época, a era dos estúdios, a era de ouro, teve muitos clássicos. Os exemplos que eu anotei aqui são alguns muito bons, que é O Vento Levou, O Mágico de Oz, Casablanca, King Kong, O Falcão Maltês e Cidadão Kane. São filmes que foram muito aclamados pela crítica e ganhadores de Oscar. Pode passar. Tá dando para me ouvir direito?
Sim, senhora. Oi. Gente, tá dando Oi? pra me ouvir? Tá, sim. É, a Júlia aqui. É, a Era de Ouro foi uma longa era, datada entre 1917 e 1960. 60. E vamos explicar cada década, começando pela década de 20. Foi o início do cinema falado, que muda a experiência cinematográfica, tanto no fazer quanto no assistir. Aí que surge o jeitinho americano, que terá grande influência. Charlie Chaplin aparece aí, e o cinema de animação ganha espaço aqui também. Aí, em 1928, Walt Disney lançou um curta-metragem que deu início à época que a animação começa a ganhar um reconhecimento a mais. E é nessa década que funda essa Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que é a responsável por entregar a estatueta do Oscar aos filmes escolhidos, e essa prática permanece até hoje. Aí, é isso. Pode passar? Pode. Não. Pode? Ah, então tá bom. Pode não. Tá, agora a Yasmin aqui, eu vou falar dentro da Era do Ouro sobre a Ah, tá. década de 30. Pode passar. Isso. Na década de 30 surgiu a empresa Technicolor, que foi responsável por uma película que filmava em 3 cores, que foi um sistema que permitiu a primeira animação colorida, que foi Branca de Neve e os Sete Anões, de 1937, e também o filme Vaidade e Beleza, de 1935. Após a depressão de Hollywood, ele se restabeleceu com uma superprodução, que foi O Vento Levou, de 1935, e O Mágico de Oz, de 1939. Pode passar. Meu nome é Ana Gabriela e, gente, eu já peço desculpa porque tá tendo obra em algum lugar aqui e eles não sabem que eu tô fazendo trabalho. Enfim, década de O quê? 40. Tá tendo obra em algum lugar. Não tá dando pra ouvir, não. Fica tranquila, sua voz tá limpinha. Algum Pode ir. barulho. Desculpa. Enfim, Ah, tá. Ok. Em uma época complexa, os Estados Unidos eles se preparavam para a Segunda Guerra Mundial. Os estúdios estavam investindo em comédias musicais, com canções que conquistaram o público e cada estúdio produzia da sua maneira. O presidente era Franklin e, com a sua política da boa vizinhança, ocorreu a aproximação cultural a outros países. Nota-se a criação do personagem Zé Carioca pelo Walt Disney, um exemplo de homenagem ao Brasil. E Carmen Miranda, ela começou a iniciar sua carreira norte-americana, tornando-se uma das principais da época. E com a guerra em andamento, o sentimento que as comédias procuravam passar era o escape, um espírito contra tudo o que estava acontecendo. É nessa década Você tá falhando. Sua internet falhou. Cinema lançado. Cidadão. Gabi. Enfim. Não deu pra entender Gabriela. nada, não. Depois de Carmen Miranda, sua internet falhou, só deu pra ouvir vulto da voz. Alguém? Alô? Acho que a Gabi tá trocando de internet. Pra ver se fica melhor. Tá. A aula de vocês, a próxima é com quem? Com o Thales. Vocês têm alguma coisa de muito importante pra fazer na aula dele? Não sei, mas tem prova dele sexta-feira. Eita. Ele deve querer usar isso aí, não? Na próxima aula vocês continuam daqui. Porque já passou 10 minutos. Tá bom?
Aí Tá vocês bom. apresentam para a Aline a partir da era de ouro. Tá bom? Tá bom, então. Tá indo agora? Gabriela. A partir da era de ouro da década de 40, vocês explicam para a Aline. Tá bom? Tá. Vamos finalizar, porque senão tá sem aula de revisão dele, tá? Fique com Deus. Se cuidem. Até a Gente, próxima, tá? Amanhã, só lembrando. Eita, tanta coisa. Falhou. Amanhã, os 2 primeiros horários é comigo, tá? Que era o horário do PH, e a gente vai fazer revisão pro nosso teste na semana que vem. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tchau. 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 Beijo.